Vamos falar sobre área de preservação permanente e manguezal. O assunto ele toma importância sobretudo para você que investe em imóveis em balneários. E vamos começar falando sobre o que é uma área de preservação permanente, uma APP. Uma APP é uma limitação ao exercício do direito de propriedade. Ou seja, tem um imóvel, uma parcela do imóvel é considerada pela lei APP, nessa área você não pode construir, não pode suprimir a vegetação nativa e não pode substituir a vegetação original por uma outra. Ou seja, você tem limitado o seu exercício de direito de propriedade. Ao mesmo tempo, pelo Código Florestal, uma APP é um espaço territorial protegido por lei, que tem funções ambientais, com vistas a proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos e outros ativos ambientais. O importante é que no Código Florestal a proteção é a área e não a vegetação. O nome é Área de Preservação Permanente, não Vegetação de Preservação Permanente. Parte-se da ideia que, protegendo a área, você preserva também os elementos daquele ecossistema, por exemplo, a vegetação. O Código Florestal, inclusive, ele fala de forma expressa que uma APP pode ou não ter cobertura vegetal. Então, assim, importante ficar de olho. Está comprando um imóvel, mesmo se não tiver a vegetação característica ali, pode ser que ainda seja considerado APP. E daí vamos falar de manguezais, que é um caso bastante peculiar. Veja só, pode ser que um manguezal tenha perdido as suas características ao longo do tempo, tenha sido aterrado. Porque assim, para o cidadão comum, um mangue tem que ter a vegetação característica, a fauna característica, o caranguejo correndo, o solo característico. Para a lei, não. A APP é a área e o manguezal é uma área de preservação permanente. Então, se foi aterrado um manguezal, ele continua sendo área de preservação permanente. Uma outra característica importante. Uma área de preservação permanente pode ser de propriedade particular. Você comprou o lote de terreno, tem um espaço ali, uma área que é a APP. Essa área você é proprietário. Um manguezal, ele é uma APP, mas que nunca, jamais será conforme a lei de propriedade particular. Ele é de domínio público. De quem? Da União Federal. Daí veja só, nós sabemos que no passado os loteamentos eram aprovados, os critérios para aprovação de um loteamento eram diferenciados, eram diferentes do que hoje se exige. Não havia preocupação ambiental, então tem loteamento que aterrou mangue. Se esse lote de terreno lá no passado era mangue, hoje ele continua a ser uma área de preservação permanente. Então, assim, quais os cuidados que se deve tomar se você está pensando em adquirir um imóvel em um balneário, para não adquirir um imóvel que no passado era mangue e que hoje continua sendo considerado uma APP? O primeiro cuidado é o seguinte: você pode diligenciar frente ao município, certo? Pode ir no município e fazer uma pesquisa, pedir para que seja extraída uma certidão se aquele lote, se aquele terreno possui alguma restrição de cunho ambiental, ou seja, se possui alguma APP ali naquela região. O município ele tem essas informações. E até pelo fato de que no passado não tão remoto, o Ministério Público, quando ingressava com uma ação civil pública ambiental para recompor a vegetação nativa, ele não ingressava só contra o proprietário da área que provocou o dano ambiental, mas ingressava também, às vezes, contra o próprio município, porque não promoveu a fiscalização. Isso fez com que os municípios começassem a se paramentar, a tomar cuidado e fazer esse mapeamento das áreas de preservação permanente e também a fiscalização dessas áreas. Então, o primeiro cuidado é você fazer uma diligência na prefeitura do seu município e fazer essa consulta. Como as áreas de preservação permanente, principalmente o mangue, sobretudo o mangue, ele é de propriedade da União, você também pode, se você for uma pessoa mais cauta, fazer uma pesquisa aonde? Frente à União.
Onde? Na Secretaria do Patrimônio da União, na SPU. Lá na SPU tem cadastrado todas as áreas que são de propriedade da União, e se esse lote de terreno for de propriedade da União, tem que estar cadastrado lá, tem que ter o chamado RIP, que é um cadastro imobiliário da União, certo? Afora essas duas diligências que você pode tomar, existe o cuidado, outros cuidados básicos. Por exemplo, você está comprando em determinada região o imóvel, você dá uma volta com o seu carro pela circunvizinhança e vê se não tem mangue perto. Se tiver mangue próximo ao imóvel, pode ser que aquela área era do passado, um manguezal, que foi aterrado. Uma outra dica também: quando o Ministério Público ingressa com uma ação civil pública ambiental, principalmente embargando a construção de uma obra, de uma casa, é comum o Ministério Público pedir e o juiz deferir que o proprietário, que o réu da ação, afixe uma placa na frente da área dizendo que ali existe uma ação civil pública, que houve um embargo, enfim. Então, você dando uma volta com o seu automóvel ali pela região, você já pode ficar antenado nessas duas dicas que eu passei para você. Uma outra dica é consultar a internet. A imprensa gosta de noticiar quando uma obra é embargada por conta de que houve a supressão da vegetação, que existe uma ação civil pública ambiental em determinada região, envolvendo em determinado empreendimento. Ali também você já pode também tomar uma temperatura daquilo que está acontecendo. Bom, a respeito de área de preservação permanente, aí, claro, é bom você saber das consequências. Se você adquirir um imóvel que tem uma APP, que foi suprimida a vegetação nativa, adquirir um imóvel que parcela era mangue, você, muito embora o manguezal seja de propriedade da União, você atrai para si a responsabilidade da recomposição do dano ambiental. Ou seja, se foi o vendedor ou o loteador que lá no passado promoveu o aterramento do mangue, você como proprietário, você adquire essa responsabilidade, você atrai para si essa responsabilidade. E é um problemão, uma dor de cabeça, porque se tem um imóvel, uma construção nessa área, nessa APP, você vai ter que demolir. E não só isso, você vai ter que fazer um projeto técnico chamado PRAD, através do engenheiro ambiental, vai despender custos para fazer esse projeto para recompor a vegetação nativa. Bom, a respeito de APP e mangue, seria isso que eu teria para passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia a respeito, deixa aí o comentário, a pergunta nessa postagem, e também tem na descrição, eu vou deixar o link de um artigo no Dog que fala a respeito de áreas de preservação permanente e de manguezais para você visitar e tirar mais informações. No mais, seria isso. Foi uma satisfação e até uma próxima oportunidade. Valeu!